Olá, boa tarde, saudação a todas e a todos que nos acompanham nessa tarde, saudação a todos os professores e a todas as professoras que aceitaram o convite, que puderam participar desse encontro conosco. Hoje nós vamos dar início ao segundo encontro desse ciclo de debate sobre educação em direitos humanos no estado de São Paulo. Hoje, especialmente para falarmos sobre o tema ensino superior e a educação em direitos humanos. É uma honra para a Escola de Defensoria Pública estar sediando esse evento e auxiliando na organização, a escola que possui assento no Conselho Estadual sobre Direitos da Pessoa Humana. E, desde logo, com muita alegria, passo a palavra ao professor Ismar, que será o nosso grande anfitrião dessa tarde e o organizador desse nosso encontro. Professor Ismar, com a palavra, desejo a todos e a todas nós um excelente encontro. Obrigado, Peter, pela acolhida, pela abertura. Eu sou o professor Ismar de Oliveira Soares, leciono na Escola de Comunicações e Artes da USP e sou membro do Conselho de Educação e Direitos Humanos do CONDEP. E, no caso, como professor universitário, a mim coube articular a presente mesa do ciclo de debates em torno à educação em direitos humanos. E eu lembraria inicialmente de que nós estamos falando das diretrizes do CONDEP a respeito da educação em direitos humanos e que a educação superior ela é contemplada numa das áreas de trabalho dessa política em desenvolvimento voltada para a educação em direitos humanos. No caso, esse encontro vai estar reunindo um grupo de universidades públicas e particulares da cidade de São Paulo, num primeiro momento, no primeiro encontro, no sentido dessas universidades dizerem e apresentarem suas propostas de como estão implementando práticas de educação em direitos humanos, e a meta desse debate é, na verdade, buscar articulações, que as universidades se conheçam, se articulem e possamos ampliar o número de universidades para esse grande debate. E para dar início a esse trabalho, no dia de hoje, eu estaria convidando o Dr. Dimitri Salles, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, CONDEP, para trazer a sua saudação. Por favor, professor Dr. Dimitri. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, professor Ismar Soares, a quem eu cumprimento os professores que integram esse painel na tarde de hoje. Quero cumprimentar nosso conselheiro Gabriel Alves da Silva Júnior, que é o relator da Comissão de Educação e Direitos Humanos do CONDEP. Quero saudar a Defensoria Pública por meio da sua escola de formação, na pessoa do defensor Peter, e nessas pessoas estender o cumprimento também a todas e todos que nos acompanham na tarde de hoje. Eu quero, em breves palavras, para que a gente possa ouvir os nossos convidados e convidadas, saudar a presença das universidades que estão presentes e reiterar o compromisso do CONDEP, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, com a política de educação em direitos humanos. Nós nos empenhamos, o professor Ismar é testemunha disso, para que nós transformássemos as propostas que integravam o Plano de Educação em Direitos Humanos em uma diretriz para as políticas no estado de São Paulo. Fizemos as adequações necessárias e, para nós, do CONDEP, independente da publicação em diário oficial, essas diretrizes constituem a proposta mais elaborada, a proposta mais bem elaborada de políticas de direitos humanos a guiar o estado de São Paulo e todas aquelas instituições públicas e privadas que desejam implementar políticas dessa natureza. Esse trabalho foi um árduo trabalho constituído ao longo dos anos de 2017 e 2018, feito por muitas mãos, constitui uma obra-prima na política de educação e direitos humanos. Por isso, nós nos empenhamos para que fosse institucionalizado por meio da publicação em Diário Oficial do Estado. Ainda estamos nessa batalha, mas para o CONDEP, as diretrizes já foram aprovadas,
já se constitui em forma de deliberação e, portanto, é a política de educação e direitos humanos que o Conselho de Defesa da Pessoa Humana apresenta à sociedade de São Paulo. Com isso, a gente reitera, reforça o nosso compromisso em viabilizar essas políticas que foram elaboradas ao longo dos anos de 2017 e 2018 e convida todas as pessoas interessadas a se somarem esforços nesse trabalho de concretização das diretrizes. Com essas palavras, e aí lembrando, inclusive, que o seminário que ora acontece é parte dessas diretrizes, com essas palavras eu quero saudar a realização deste seminário. A gente tem acompanhado todo o trabalho da comissão, é um trabalho exemplar. Saúdo o esforço da professora Francisca Pini, de outras pessoas que integram esse colegiado, e por isso eu saúdo e agradeço, em nome do CONDEP, o empenho de todas e todos. Ao agradecer, eu desejo êxito na tarde de hoje, para que tenhamos discussões muito frutíferas, inspiradoras, sobretudo no período em que os direitos humanos têm sido alvo de desprezo institucional. Nesse período em que o país vive sobre o manto, o medo, o fantasma do autoritarismo. Nesse período em que a democracia precisa ser cuidada e os direitos humanos cada vez mais exaltados. Eu tenho certeza que as discussões que serão travadas aqui contribuirão para essa luta grandiosa em defesa da democracia e dos direitos humanos. Por isso, só resta ao CONDEP, e aqui eu peço licença ao Gabriel para falar em nome de todo o Conselho, agradecer imensamente a contribuição de todas e todos, especialmente das pessoas que vão, na tarde de hoje, nos brindar com as suas palestras. E também aqueles que contribuíram no primeiro dia e os que ainda virão a contribuir. Mas hoje fica um agradecimento especial aos professores que irão nos falar na tarde de hoje. Assim, professor Ismael, eu agradeço todo o empenho e seguimos à disposição de vocês, desejando êxito nesse momento. Muito obrigado a todas e todos. Obrigado, doutor Dimitri Salles. A sua liderança é muito importante nesse processo. Eu perguntaria, então, ao doutor Gabriel se ele gostaria de dizer umas palavras introdutórias também, antes da fala dos representantes das universidades. Um breve comentário seria uma saudação e cumprimentando todos os participantes da Comissão Permanente de Educação e Direitos Humanos do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, né? E venho parabenizar a todos que estão se empenhando nos esforços para as atividades desse ciclo. Em particular, gostaria de cumprimentar os coordenadores das mesas, né? E que são 4, essa é a segunda, e agora na pessoa do professor Ismar, né? Gostaria de cumprimentar, né, todos os representantes das universidades, inclusive algumas universidades estão somando conosco agora na comissão, que é o caso da Unicamp, né, e da Unisal, né? E gostaríamos de estender esse convite também para integrar essa comissão formalmente, né, à Unesp, né, e a FMU, que também estarão presentes nesse evento, para que a gente tenha uma articulação contínua nessa comissão, né, da luta que é de implantação das diretrizes de políticas de educação e direitos humanos. Então, o CONDEP ele é um instrumento de articulação e essa comissão é a ferramenta para a gente poder fazer esse espaço de discussão, de inovação, de aprimoramento de políticas públicas. Então, sejam bem-vindos. Novamente, reitero a Unesp, que está vindo, e a FMU, que ainda não estão integrando formalmente, mas já fica convidados a formalizar, né, a indicação de um titular e um suplente para representar a instituição, né, na comissão permanente. E também queria agradecer a todas as pessoas que participam da comissão, que são antigos. Eu estou vindo para essa comissão permanente nesse mandato, né, biênio 2021-2022, mas tem um acúmulo muito grande, tem vários militantes antigos que vêm trazendo, né, através das audiências públicas, até todo esse processo rico de discussão,
que a gente precisa ter esse acúmulo valorizado e empenhar na sua efetiva implementação. Então, eu cumprimento a todos, inclusive a professora Francisca Pini, que é uma das pessoas que participou ativamente, inclusive nas audiências públicas, né? A Nazaré Cupertino, ex-presidenta do CONDEP, né? Que eu gostaria de, na pessoa delas, saudar todos os participantes da comissão. Cada qual tem um valor imensurável de contribuição para esse processo. São todos bem-vindos e vamos continuar as nossas lutas. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Então, vamos partir para o início das apresentações. Como adiantei, nós somos aqui em 6 universidades e vamos distribuir os apresentadores em 2 blocos. O primeiro deles é constituído por representantes da Universidade, da Unifesp, da ECA USP e da Unesp de Bauru. Nós teremos a presença da vice-reitora Rayane Patrícia Severina Assunção, da Unifesp, da professora Cláudia Lago, da ECA USP, e do professor Dr. Clodoaldo Meneghello Cardoso, do Observatório de Direitos Humanos da Unesp. No caso, nós teremos, cada um desses apresentadores disporá de 15 minutos para mostrar como sua universidade está se voltando para o âmbito da educação e direitos humanos, e na sequência dessas 3 apresentações, teremos 15 minutos para ouvir perguntas que venham das pessoas que estão participando ou perguntas dos próprios apresentadores entre si, de forma que, dessa maneira, nós organizamos o debate em dois momentos e passamos imediatamente para esse primeiro momento. E o convite é que a professora a doutora Rayane Patrícia Severo Assunção, em nome da Unifesp, se apresente e mostre o trabalho que ela preparou em relação aos direitos humanos no seu espaço universitário. Com a palavra, então, a professora doutora Rayane. Olá, boa tarde. Inicio cumprimentando os organizadores desse ciclo de debates, então, a Defensoria e o CONDEP por essa iniciativa tão importante, que, ao mesmo tempo que nos coloca em diálogo entre as universidades, mas também num diálogo aí com a sociedade em geral. E agradecer ao professor Ismar, que organizou essa mesa aqui, esse dia de formação, de debate aqui, e fez o convite à nossa universidade. E aproveito aqui para cumprimentar e reiterar a importância da participação da nossa universidade no CONDEP, com a atuação da nossa professora, nossa docente, professora Francisca Pini, que muito nos honra em poder fazer a representação da nossa universidade nesse espaço institucional tão importante na implementação da política de direitos humanos no estado de São Paulo. Bem, eu sou Rayane Assunção, eu estou como vice-reitora da Universidade Federal de São Paulo e estive durante os últimos 8 anos, eu diria, numa atuação na Coordenadoria de Direitos Humanos da nossa universidade, que antes não tinha esse nome e passou a ter. Então, falo aqui de um lugar, de alguém que vem construindo a educação em direitos humanos como docente, como pesquisadora, então sou socióloga, docente no curso de Serviço Social, no programa de pós-graduação em Serviço Social e Políticas Sociais, e tenho atuado de modo especial com a temática violência de Estado. E desde da gestão anterior estive como pró-reitora e atualmente como vice-reitora. Então, a minha fala é uma fala de quem vem nessa trajetória, mas muito mais do que temos construído enquanto instituição, enquanto uma política institucional na nossa universidade, portanto, um trabalho aí construído a muitas mãos e num percurso. Então, o que eu vou apresentar aqui é quase uma fotografia de um percurso que está sendo construído há
vários anos e que entendemos que terá que ser construído nas próximas décadas, né? Nos próximos séculos que temos à frente. Então, eu vou fazer aqui, vou apresentar e vocês me digam se está ok, se vocês estão vendo, está tudo certinho, eu posso seguir aqui na apresentação? Sim. Sim, tá. Bom, então eu inicio aqui, acho que é importante apresentar, inclusive, a nossa universidade, a Universidade Federal de São Paulo, porque ela, enquanto universidade, ela é razoavelmente nova, né? Ela tem 25 anos, mas ela é uma universidade que tem, né, uma história que é desde 1933, que ela tem origem a partir da Escola Paulista de Medicina, da Escola Paulista de Enfermagem, que, portanto, já estão nos seus quase 90 anos, né? Mas enquanto Universidade Federal de São Paulo, então, enquanto uma universidade com todas as áreas do conhecimento, uma universidade pública, nós temos 25 anos, né? Aqui, então, só para vocês terem uma ideia também da nossa universidade, é uma universidade que hoje ela tem 7 campi, né? Então, é uma universidade multicampi, e que nós estamos localizados aqui, né, no que alguns têm chamado, né, de um cinturão das universidades públicas, né? Que é essa região metropolitana da cidade de São Paulo, na região metropolitana da Baixada Santista e um campus no Vale do Ribeira, né? Então, esses são os campi no quais nós estamos aí localizados. Pois não? Não está mudando para vocês? E agora mudou? Não mudou. Mas agora vocês não estão vendo a tela cheia, né? Mas posso ir assim? Pode, tá. Não, eu aqui agradeço. Então, aqui é só algumas fotografias dos campi da nossa universidade, né? E o mapa aqui, do qual eu falei da região, né, no qual nós estamos localizados, e a nossa universidade como uma universidade multicampi. E aqui os números, né? Hoje a nossa universidade, ela conta com uma comunidade praticamente mais de 25 mil pessoas, né? Entre estudantes da graduação, estudantes da pós-graduação, residentes, técnicos e docentes na nossa universidade. Então, é uma comunidade, né, que conta com um número significativo, né, de membros e com uma diversidade bastante grande. Então, é nesses espaços e com essa comunidade que a gente vem buscando construir, né, uma ação institucional para a implementação da educação em direitos humanos. Então, com essa nomenclatura, né, educação em direitos humanos, como uma diretriz institucional, isso passou a ser vigente na nossa universidade em 2015. Né? Em 2015, houve, então, uma criação, né, de uma coordenadoria de direitos humanos na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e com a criação dessa coordenadoria, teve início um processo de articulação, né, e elaboração de propostas e diretrizes, como também um conjunto de ações, na expectativa aí da construção de um plano de educação em direitos humanos para a nossa instituição. Então, como foi esse processo? Ele foi um processo que, ao mesmo tempo, ele foi de posicionamento institucional, no sentido de marcar que a nossa instituição tinha como diretriz a educação como direitos humanos, que ela reafirmava, né, a importância da educação em direitos humanos como uma diretriz institucional, mas, ao mesmo tempo, também fazendo um levantamento, né, do que já era feito na nossa universidade, né, do que as pessoas já realizavam no campo do ensino, da pesquisa, da extensão, que muitas vezes as pessoas não entendiam, né, ou não traziam essa nomenclatura como educação em direitos humanos, mas que praticavam. Né? Então, por isso que a gente fala que é um processo de articulação, de elaboração de proposta, mas também um processo que foi considerando, né, as experiências, os saberes construídos e as diversas iniciativas na nossa universidade.
tanto internamente como na relação que ela estabelece, né, estabelece com a sociedade, ou até mesmo se colocando no desafio de pensar ações a partir das demandas apresentadas pela sociedade em geral. E, obviamente, né, reafirmando aí a importância do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e as diretrizes que estão estabelecidas para o ensino superior. Bem, então esse processo desde 2015, ele inicia com várias rodadas nos vários campi, né? Então com rodas de conversa, com seminários, com audiências, né? Para colocar esse posicionamento institucional e, ao mesmo tempo, a pró-reitoria, por meio dessa coordenadoria, fazendo aí vários levantamentos para identificar o que havia no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, que as pessoas se declaravam, né, os coordenadores declaravam como atividades de educação em direitos humanos, ou que não declaravam, mas que, por meio dos cadastros, nós entendíamos que era uma atividade de educação em direitos humanos, e aí, portanto, foi necessário criar vários espaços de debate para que as pessoas, inclusive, pudessem compreender ou se posicionar, reafirmando essas atividades como atividades de educação em direitos humanos ou não. Bem, então, a partir desse levantamento, né, nós fomos, enquanto instituição, estabelecendo, foi criado, então, nesse processo, um plano, né, um plano institucional de educação em direitos humanos. Ele também foi constituído naquele momento em que houve um pacto nacional, né, houve um pacto que foi estabelecido a partir da política nacional entre as universidades no Brasil, né? Então foi um pacto no âmbito nacional, e naquele momento, então, nós criamos um plano que ele era composto pelos eixos, né, que estavam estabelecidos, inclusive, por esse pacto nacional, que era o eixo gestão e o eixo convivência comunitária e os eixos que pensavam as atividades finalísticas da universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, aqui eu trouxe descrito, e cada um desses itens que eu coloquei aqui, eles se desdobram em inúmeras ações, né? Mas que eu entendo como pertinentes e importantes para a gente poder pensar, né, a educação em direitos humanos como algo que está estabelecido institucionalmente, né, no âmbito da nossa instituição, né, que é uma instituição de ensino superior, uma instituição pública de ensino superior. Então, no eixo gestão, a educação em direitos humanos, ela passou a fazer parte do nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, o nosso PDI. Então, o que é o PDI? Né? Ele é um plano que estabelece qual é a missão, quais são os valores, quais são os objetivos, quais são as metas e quais são os indicadores que medem se essas metas estão sendo cumpridas. Então, ele é um documento que dá a diretriz, né, de todo o desenvolvimento da instituição ao longo dos próximos anos. Inclusive, ele é acompanhado pela comunidade acadêmica, mas ele também é acompanhado pelos órgãos de controle, né? Inclusive os órgãos que controlam as prestações de contas da universidade, né? Então, a educação em direitos humanos, ela passa a fazer parte, né, no nosso plano de desenvolvimento institucional, tem metas ali estabelecidas, indicadores ali estabelecidos que são acompanhados por essas metodologias, por essas instâncias e por metodologias participativas, né, na nossa universidade. Portanto, eu disse, né, que o plano de desenvolvimento institucional, ele traz uma metodologia de participação, mas também educação e direitos humanos está contida no produto que é o próprio plano. Isso no PDI, como também no Plano Pedagógico Institucional, que é o nosso, aí é PPI, tá? Plano Pedagógico Institucional. Além dessas políticas macro, né, no âmbito da política de gestão com pessoas, a educação em direitos humanos, ela pautou também toda uma reestruturação, né, tanto de uma estrutura que nós temos, que é a Comissão de Juízo de Admissibilidade. Então, quando há qualquer denúncia né, em relação a qualquer servidor da nossa universidade, esse processo ele passa primeiro por uma Comissão de Juízo de Admissibilidade, que vai avaliar, né, essa denúncia. E essas pessoas que compõem essa comissão, elas passaram por um processo formativo, né, fundamentado na educação em direitos humanos, né? Inclusive, né, o maior número de
caminho, né, que os processos têm percorrido tem sido pela Câmara de Mediação de Conflitos. Então, nós também temos a CAMU, que é a Câmara de Mediação de Conflitos, que tem tido um papel muito importante no âmbito, né, da gestão com pessoas na nossa universidade. E isso, obviamente, né, teve como necessidade aí a reestruturação da nossa ouvidoria. Então, são processos que dizem respeito à reestruturação, né, à forma de funcionamento, como também as diretrizes e os princípios que pautam a forma de funcionar dessas instâncias. Por isso que é reestruturação e formação permanente nesses espaços, né? Um outro elemento bastante importante, né, nesse processo de convivência comunitária e de gestão foi a criação, né, de mecanismos de ampliação da participação social na tomada de decisões estratégicas da universidade, né? Então, nós criamos, né, são duas ações importantes. A criação do Conselho Estratégico Universidade e Sociedade, CELS, que ele é composto por 60 pessoas, que são representantes dos movimentos sociais, de empresas, dos meios de comunicação, dos parlamentares, do Poder Executivo. Então, fazem parte desse conselho que se reúne 3 vezes por ano para acompanhando, né, o nosso processo e apresentando sugestões no âmbito da gestão da nossa universidade. Como também... Tem 3 minutos para terminar, viu? Ok. Como também a criação da política dos observatórios, né, que são espaços de pesquisa, extensão, formação nessa atuação conjunta com a sociedade civil. Então, temos ali os pesquisadores sociais atuando na produção de conhecimento sobre a própria universidade e da atuação dela como sociedade. Tivemos também a política de inovação, que na nossa universidade é uma política de inovação tecnológica, social e políticas públicas. Esse foi um debate muito importante na nossa universidade, que nós pudéssemos reconhecer a inovação que tem no âmbito das atividades, né, na produção de conhecimento no âmbito social e também em políticas públicas, como também um processo, né, que está em curso, mas que consideramos aí bastante importante, que é a questão da acessibilidade, né, a permanência estudantil, o combate ao racismo estrutural, o reconhecimento de saberes e que está em curso ainda, como também a nossa própria política de comunicação, que ainda estamos num processo de consolidação das audiências públicas para ela, né, para a tramitação da política institucional. Bem, então, depois vocês podem até, se tiverem interesse, o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional 21 a 25, ele já traz, né, na nossa missão, na nossa visão, os conceitos que estão previstos na própria política de educação e direitos humanos, né? Então, só para demonstrar o quanto que esse processo ele já tem alguns frutos do ponto de vista do funcionamento, né, e dos marcos normativos da nossa instituição, né? Bem, no âmbito, né, no eixo ensino, pesquisa, extensão e cultura, né, que é assim que é estruturado na nossa universidade, né, nós temos aí, então, inúmeros projetos, programas, eventos de extensão que tratam especificamente da temática de direitos humanos. Tivemos um avanço significativo nos cursos de especialização presencial, mas também via universidade aberta, né, na formação de professores e também nas temáticas em geral. Tivemos a criação, né, de uma linha editorial na nossa editora, a criação de órgãos complementares, né, que tratam de temáticas que têm os direitos humanos como elemento estruturante, como o próprio Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, o Núcleo Trans, né, que discute a questão a saúde, mas pensando saúde no sentido lato, né, de transgênero e intersexo, né? A Cátedra Capora, que trabalha com encontro de saberes, a Cátedra Sustentabilidade. Tivemos um avanço significativo na atuação com os refugiados, inclusive com vestibular específico, entrada específica, e nesse momento, né, temos atuado aí de forma bastante precisa nessa indissociabilidade, interseccionalidade entre ensino, pesquisa e extensão, pensando como que a partir dos projetos políticos pedagógicos dos cursos e da curricularização da extensão, a entrada da extensão na matriz curricular dos cursos de graduação, como possibilidade de pensar direitos humanos presente e atuante em todos os cursos de graduação, né? Então, esse é o desafio que está colocado para nós ainda, né? Porque muitas vezes está no projeto político-pedagógico, mas não se materializa. Então, essa estratégia nós estamos entendendo como importante e que acreditamos que terá um passo significativo, como também a formação dos nossos docentes,
por meio da própria comissão aí que acompanha a formação dos docentes, e temos tido avanço significativo na pesquisa com pesquisadores sociais, ou seja, pesquisadores dos movimentos sociais. Então, isso também tem mudado a forma de produzir conhecimento na nossa universidade. Então, isso está em curso ainda, são processos, né, que estão permanentemente sendo atualizados, mas entendemos que são passos significativos aí no âmbito da efetivação dos direitos humanos. Então, aqui eu só trouxe algumas imagens, né, dos projetos, né, das ações que nós temos na nossa universidade, nas várias áreas do conhecimento, né, mas entendendo que, né, na nossa universidade temos tratado a educação em direitos humanos não como um tema, mas como uma diretriz que perpassa o processo, né, as ações de gestão, da convivência da comunidade, como um processo formativo da nossa comunidade e do que ela realiza com a sociedade, ensino, pesquisa e extensão. Bem, eu fico aqui à disposição, fiz aqui as colocações gerais e fico à disposição aqui para fazermos o debate aí, né, dos desafios que estão colocados aí para a implementação da política, né, de educação e direitos humanos, e considero que cada vez mais, né, essa ação em rede entre as universidades e a atuação da universidade com os órgãos que conseguem cobrar a implementação das políticas públicas tem sido cada vez mais essencial, inclusive para a universidade poder cumprir com o papel que lhe cabe. Bom, então, obrigada. Olha, você deixou, né, uma grande expectativa. Eu estou agora sendo motivado a visitar a sua universidade. Estão todos convidados para vir aqui para a Unifesp, com certeza. Podemos até organizar uma atividade, que agora eu acho que, né, ainda estamos num momento em que a atividade presencial, né, tem algumas atividades, né? Estamos com muitas restrições aqui ainda, mas algumas atividades, seguindo o protocolo, conseguimos realizar sim. Então, estão convidados para fazermos um percurso aqui na Unifesp. Tá certo, obrigado. Uma excelente apresentação.